Nós vamos abrir na palavra do Senhor, o livro de Oséias, capítulo 6, no versículo 3. E também João, capítulo 21, 16 e 17. Oséias é difícil, né, de encontrar, né, mas é. Oséias, capítulo 6, versículo 2 e 3. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. João capítulo 21, 16 e 17. Tornou-se a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Vamos para sentar. Obrigado pela questão. Se há alguém que está feliz nessa noite, aqui neste lugar, esse sou eu, porque eu me sinto muito feliz todas as vezes que venho estar aqui com os irmãos. Eu me sinto muito feliz e honrado. E é muito bom ver a cada um dos irmãos nessa noite. E cada vez que eu venho aqui, está diferente. Eu comentei com eles aqui, cada vez que eu venho aqui tem alguma novidade, né? Alguma surpresa boa. Vai só, isso demonstra que a igreja está crescendo, né? Está crescendo, os irmãos trabalhando, e mais do que isso, o Senhor está abençoando. Como foi lido, né, nessa noite, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando a gente diz assim, conhecer o Senhor, demonstra aproximação. E, de certa forma, o primeiro impacto gera até um certo receio, um certo medo. Por quê? Porque o Evangelho faz com que a nossa natureza humana choque ou bata de frente ali com a santidade de Deus. E se a gente fala assim, vamos nos aproximar de Jesus, a primeira coisa que vem em mente é o temor, é o medo, porque ele é santo. E eu conheço a minha natureza, os meus erros, o meu interior. E eu reconheço que sou falho, sou pecador e tenho medo de me aproximar tanto assim do Senhor. Essa noite eu consigo ver, eu olho para o rosto de cada um dos irmãos. Eu vejo a aparência, né? E a gente, quando prepara para vir para a igreja, a gente se anima, toma banho. O salmista até disse assim, né? Ele até escreveu que só em me chamarem para ir para a igreja, eu me alegrei. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando a gente vem à casa do Senhor, a gente se anima, toma banho, coloca ali uma roupa bonita, coloca perfume, pinta o cabelo. Mas o interior, a gente não consegue ver o interior. É fácil quando a gente olha para alguém e vê alguém sorrindo ou triste, a gente percebe, eu acho que a pessoa ela não está muito bem, ela hoje está triste. Mas a gente não consegue identificar o que realmente acontece dentro daquela pessoa. E esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é aquele poder de fazer com que o homem que está caído,
ele se levanta, aquele homem que está morto, ele se levanta para uma nova vida. E somente Deus pode fazer isso na nossa vida. Eu preciso, como eu preciso dessa transformação diariamente. Não é porque o Senhor conhece o nosso interior. Eu tenho certeza que nessa noite muitos aqui estão felizes, mas tem também aqueles que estão tristes, porque as lutas no dia a dia, não é? As dificuldades, enfermidades, problemas. E é importante que nós nos aproximemos a cada dia mais do Senhor. Como foi dito agora há pouco, mas Ele é santo e eu sou falho, eu não tenho coragem, isso vai gerar em mim medo, até mesmo temor, porque o Senhor vai descobrir todos os meus pecados, os meus erros. Mas isso é bom que quando gera esse sentimento de, entre aspas, medo e temor. Agora, o que não pode acontecer é que esse medo e temor gere consequência morte. Tem que gerar dentro de nós, quando o evangelho parte de frente com a nossa natureza humana, tem que gerar um sentimento de até mesmo medo, mas não um medo ruim, não aquele medo de fazer com que eu me afaste, mas é um medo que faz com que eu me aproxime ainda mais e busque o perdão, busque a misericórdia e busque melhorar e deixar que o Espírito Santo de Deus faça aquela transformação que é devida. Muitas vezes nós aqui queremos falar para o Senhor como que devemos ser transformados, mas é Ele que sabe como precisamos ser. Nós precisamos conhecer o Senhor, para só assim podermos viver da forma em que Ele quer. E eu queria, já entrar na mensagem, falar de uma pessoa, de uma menina, que conhecia o Senhor. Ela conhecia a Deus. E através desse conhecimento que ela tinha, houve a transformação na vida de uma pessoa muito importante. Estou falando daquela menina que foi, no período de guerra, a Síria invadiu o povo de Israel. E a Bíblia não fala o nome dela, mas ela fala, mas a Bíblia diz uma menina que foi pega, foi raptada, foi tirada do seu povo e foi levada para a Síria e foi obrigada a trabalhar na casa de um comandante. O nome dele é Naamã. Ela se tornou uma escrava, uma menina que agora estava longe da família, longe da sua nação e sendo obrigada a trabalhar para o inimigo. E era uma menina que temia a Deus. Naamã era o chefe da família, era o dono, era o chefe ali da família. A Bíblia diz que ele era um oficial do exército. A Bíblia diz que ele tinha autoridade, ele tinha status, ele era respeitado, ele era bem visto. Ele já havia ganhado muitas batalhas. Diz a Bíblia, porém, ele era leproso. Porém, ele era doente. A gente pode imaginar ele ali quando ele passava na rua, né? Nas ruas da cidade, aquela farda, aquele uniforme do exército, cheio de medalhas, cheio de honrarias, podemos imaginar assim, e as pessoas aplaudindo a ele, e aquela vaidade humana, ele todo feliz. Mas quando ele chegava em casa, imagina ele tirando aquela farda, né? E ele se olhava no espelho, ele via ali as chagas, né, da lepra. Ele era doente, ferida, sangrando e até fedendo, né? Podemos dizer assim. Talvez ninguém sabia, porque só viam ali a aparência dele. Mas quando ele chegava em casa e entrava no quarto, ia tomar banho, se olhava no espelho, ele via que
qual era a realidade dele. Talvez ele ficava tão contente quando estava na rua, porque ele era aplaudido, ele era honrado e nem lembrava fazer com que ele esquecesse pelo menos um pouco de tempo a realidade dele. Quantas pessoas vivem assim? Eu conheço pessoas que muitas vezes fica no trabalho, mas que quando é hora de ir para casa, ela não se sente feliz de ir para casa, porque sabe que ali vai ter talvez um marido que espanque, os filhos que não obedeçam, talvez ali vai ter inimizade, prefere estar na rua, prefere estar no trabalho. Qualquer lugar, menos dentro de casa. Enfim, aquela menina, que era temente a Deus e que trabalhava, ela ouviu dizer que ele estava doente. Um dia ela comentou com a esposa dele, olha, se ele procurasse o sacerdote, ela não falou talvez ele seria curado. Ela afirmou, ele seria curado. Isso demonstra conhecimento, como a gente deu no começo. Ela conhecia a Deus. Ela sabia que Deus podia fazer isso por ele. Olha, ela falou para ele, né? Falou para a mulher, para a esposa dele. Se ele procurar o profeta, com certeza ele vai ser curado. E a Bíblia diz que a esposa foi lá e conversou com ele. No primeiro momento ele resistiu, mas ele foi. O que tem a perder, né? E ele foi. Ele procurou o rei, e o rei, ele falou, olha, eu vou escrever uma carta, e eu vou mandar uma carta lá para o líder de Israel, e vou mandar também uma comitiva. Irmãos, olha o lado humano trabalhando naquilo que Deus executa. Eles não falaram, olha, se Deus, primeiro porque eles não temiam a Deus, mas não disseram, olha, o Deus de Israel vai te curar. Não, eu vou escrever uma carta, porque eu tenho autoridade, você vai lá com toda uma comitiva, e você vai procurar o sacerdote, vamos ver o que vai acontecer. Foi lá, escreveu uma carta bonita, eu imagino ele chegando ali naquela cidade, igual aqueles batedouros que tem, né, quando o presidente vai passar, né, abrindo espaço, e ele foi naquela pompa toda, chamando a atenção. Quando chegou lá, o profeta nem o recebeu, foi nem ver ele, só um recado, falar para ele lá no Rio Jordão, mergulhar. Isso para eles foi uma ofensa. Como pode uma carta do rei me tratar dessa forma? E ele se negou, não foi. É que alguém chegou lá para ele e disse, não, o que te custa? Se pedisse uma coisa mais difícil, você faria? Vai lá. Talvez ele imaginava que seria recebido com honraria. Talvez ele pensou assim, por que mergulhar no Rio Jordão? Por que não me mandar para as piscinas de água quente lá de Caldas Novas? Porque a água é termal, vai curar. Então ele imaginava que seria dessa forma, que seria bem tratado, mas não foi. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com problemas e buscamos a solução e a gente tenta de todas as formas e não dá certo. Porque nós queremos da nossa forma, nós queremos muitas vezes até dizer para Deus, olha Senhor, eu quero que aconteça assim, assim, assim. Sendo que é Ele, como o Evangelho diz, é Ele que produz em nós a vida. E é dele tanto querer como efetuar. E a Bíblia diz que ele foi lá e mergulhou nas águas, os irmãos sabem bem a história, e ele foi curado. Glória e honra do nome do Senhor. Ele foi curado.
E uma coisa que eu acho um ponto positivo na vida dele é que ele deu glória a Deus. Ele deu glória a Deus, porque a partir daquele momento seria declarado que na vida dele não haveria outro Deus senão o Deus de Israel. A partir daquele momento ele passou também a conhecer a Deus através da vida de uma menina que conhecia a Deus e através dela aquele homem foi transformado. Amém? Ela conhecia a Deus e agora um alto oficial passou também a conhecer a Deus, a buscar a Deus. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento, que é mais próximo de nós. Jesus Cristo veio ao mundo, o plano perfeito de Deus, e começou ali o seu ministério. E ele selecionou ali os seus 12 discípulos, cada um com uma personalidade. Cada um com uma personalidade. E a Bíblia diz que havia Pedro, aquele Pedro que não guardava as palavras. Aquilo que venha no pensamento, ele falava, ele desafiava. Mas ele queria muitas vezes da forma dele. Uma vez Jesus Cristo, ele estava ali na praia, estavam pescando, e ao que Jesus chegou para ele, perguntou: Pedro, você me ama? E ele falou: sim, Senhor, eu te amo. E perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro entristeceu e falou: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, esse Pedro, ele muitas vezes está dentro de nós. Porque Pedro, ele tinha um momento que ele declarava ali fidelidade e amor eterno pelo Senhor. Senhor, eu te amo. Aonde o Senhor for, eu dou a minha vida por ti. E daqui a pouco ele negava. A gente vê aí, como eu disse no começo, é o choque, é a verdade do Evangelho diante de uma natureza humana. Quantas vezes pensando que estava fazendo certo, e Jesus, não é assim. Não é? Tem uma vez que ele foi defender. Ele amava tanto a Cristo que ele pegou um soldado e pegou a espada e arrancou a orelha do soldado. E lá vai Jesus, não, Pedro, não. Mas calma. E Jesus foi lá e colou a orelha do soldado. Aí imagino ele, eu pensava que era assim. Não é. Calma, não é assim, não. Teve uma situação que Jesus foi fazer ali um plebiscito, né? O que o povo fala acerca de mim? Os discípulos. Eles ficaram meio temerosos. Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que... assim, né? Uns falam... E Pedro foi e pegou a frente e falou, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele afirmou, ele não falou, eu acho, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas talvez ele diria assim, opa, ganhei aqui moral com Jesus. Né? Porque ninguém respondeu direito e eu respondi na... E Jesus falou assim, Pedro, isso que você me disse agora não foi da carne, mas é do Espírito. É do Espírito. Não queira se envaidecer, não é você que é bonzinho, não. É do Espírito Santo. Irmãos, nós não conseguimos sozinhos. Quantas vezes eu cometo algo e falo, Senhor, nunca mais. Daqui a pouco a gente está lá falando de novo, fazendo de novo.
não é? Então, não é nós mesmos. É por isso que nós precisamos buscar cada dia a Cristo, conhecer e insistir em conhecer mais e mais a Cristo, para que essa mudança venha a ser feita em nossas vidas. Pedro é aquele que é chamado de pedra, né? Pedra. E a pedra, ela é, como diz, é uma junção ali do pó da terra, se torna ali bastante sólida. E esse Pedro, que era pedra, na verdade era até mesmo um engano. Ele era apenas pó. E quando a gente fala em pó, a gente vê Jesus Cristo, em certo momento em que ele está diante de uma pessoa cega. Ele foi ali, cuspiu na terra e foi no pó. Ele pegou aquele pó e o grão no olho do cego, o cego passou a enxergar. Se cada um de nós nos colocarmos na posição de pó, e permitir que Jesus Cristo venha nos usar como pó, quantas vidas passarão a enxergar através de nós? Porque nós não devemos nos engrandecer. Se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor nos salvou, Ele nos buscou. E a glória é dele, por quê? Porque essa salvação, irmãos, é uma salvação perfeita. É uma salvação perfeita. E é Deus que nos dá. Como a gente conversou, eu converso sempre com Ezequias, com a Eve também, sobre isso. É tão interessante pensar assim que não foi nós que fomos buscar a Deus. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. E se nós nos colocarmos na posição de pedra ou de maiores, pessoas não vão conseguir enxergar através de nós. Os irmãos estão entendendo? É nós nos colocarmos na posição de total dependência de Deus. Tá, Pedro era uma pedra. E nós somos um grão. Nós somos um pó. Que Deus vai lá, que Jesus vai lá e que molda com a saliva dele. E através faz com que muitas coisas sejam realizadas. Tá, Pedro é pó, pedra. Nós somos pó. E Jesus Cristo, Ele é a rocha. É Ele que é a rocha. A rocha é maior do que o grão. A rocha é maior do que a pedra. A rocha, ela é firme, ela é fundada, ela é fortificada. E essa rocha, irmãos, é aquela que um dia brotou água no deserto. Jesus Cristo. Ele que é a nossa rocha, Ele que é em Ele que nós devemos firmar a nossa fé, a nossa esperança e dizer o tempo inteiro, Senhor, sem o Senhor eu não posso nada. Uma vez eu conversando com o irmão, irmão, tudo bem? E ele falou, tudo bem. Aí eu perguntei, brinquei com ele, irmão, o que é Deus para você? Aí ele, Deus é bom. Eu achei tão pouco, eu achei assim tão pouco ele falar aquilo. Tudo bem, realmente Deus é bom. Mas eu pensava que ele ia, assim, falar mais, né? Exaltar mais. Irmão, Deus é bom. Eu falei, mas só. Mas a verdade é que Davi disse, né, que eu quis contar todas as suas maravilhas, mas é tão grande que eu não consigo medir a grandeza do Senhor. Deus, Ele através do seu poder, graça e bondade, Ele curou a Naamã. Ele também pode curar cada um de nós. Talvez a gente não tenha lepra, que talvez não, nós não temos, graças a Deus, mas quando
você for para casa hoje, só Deus sabe o que você vai sentir ali no seu quarto quando você for dormir, né? Uma tristeza, uma angústia, ou talvez mesmo uma enfermidade, ou um problema que é grande demais para você, mas na verdade é que qualquer problema, irmãos, é grande demais se a gente for fazer sozinho. Qualquer coisa é grande demais se a gente for fazer sem Deus. Amém? É Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que transforma. E a nós nos cabe buscar e conhecer mais e mais esse Deus, esse Senhor, para que nas nossas vidas haja a transformação, a mudança. Não nós queremos, mas é como o Senhor quer. Fazer com que nós sejamos de pé, vivos, para a glória e honra. E Ele nos fez uma promessa. Quantas vezes a gente faz alguma promessa para alguém e a gente não consegue cumprir? Mas que Ele cumpriu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim, né, dos tempos ou dos séculos, e que um dia voltará. E a nossa alegria será eterna. Quão maravilhoso é podemos viver uma alegria com o Senhor aqui na terra. E quando sair daqui, viver a eternidade com Cristo. Aí então não haverá mais choro, nem clamor, nem angústia, mas alegria eternamente, para a glória e honra do nome do Senhor. Não que sejamos merecedores, mas é porque Ele é maravilhoso, Ele é bom. Irmãos, esta é a minha palavra. Muito obrigado, irmãos, por terem me ouvido. E o meu desejo é que, de alguma forma, essa palavra chegue ao seu coração, assim como também chegue no meu coração. Muitas vezes nós viemos ao culto e a gente vem orando. Tomara que a mensagem hoje fale comigo. E a mensagem fala, Deus fala através da mensagem. Mas Deus fala também através de um hino. Muitas vezes é uma frase que é dita ou que é cantada na letra de um hino. E o Senhor usa, Ele transforma e traz alegria e paz e vida eterna. Cada um dos irmãos. Amém.